Então, o ponto fundamental do processo de individuação é exatamente estabelecer essa relação de se tornar único, singular, original. Uma pessoa que não mais imita, mas agora é original. Está na obra de arte de ter uma vida de uma originalidade, de reconectar os seus cacos quebrados e, a partir disso, ter uma vida autêntica. O Heidegger vai fazer uma distinção entre vida inautêntica e vida autêntica. Vida inautêntica é aquele que não perpassa pela angústia, que foge da angústia, que foge das profundezas do seu espírito. É a má fé, é a menoridade, é uma mera vida que nem dá para dizer que é imitativa. É uma vida abaixo da mediocridade, é uma vida rasa. Mas a vida, de fato singular, que supera essa menoridade, que supera a mera imitação, cópia dos outros, dessa inautenticidade de ser e que acaba concretizando um projeto de vida, um engajamento emancipatório do próprio exercício da autonomia, e vai se concretizar como uma vida autêntica, original. É isso que o Heidegger vai nos dizer. A distinção entre vida inautêntica e autêntica. Se tornar único, original. Bem similar à perspectiva de Carl Gustav Jung. Da vida imitativa, inautêntica, de uma vida que possa ser autêntica, original. Para isso nós temos que tocar com aquilo que está diante das nossas sombras, o nosso vazio. O indivíduo é aquele que é único, singular. Muito distinto do individualismo. O individualismo é o exacerbamento do ego. É a pessoa totalmente egoísta. É uma pessoa autocentrada. Que não tem a capacidade de um laço de qualidade afetiva com as outras pessoas. Tudo o que acontece é de acordo com o seu narcisismo. E não é disso que se trata. É preciso, então, ter o entendimento que o centro da nossa vida psíquica não é o ego, o eu. O eu é o centro da consciência, mas não da psique humana. O centro de nós é o ser. O ser é como se fosse um eu maior. É esse o ponto fundamental. O ego é um eu, é como se fosse uma criança inteligente. Mas como toda criança é mimada, lida mal com as frustrações, que quer tudo no seu momento instante. Já o ser é como se fosse o arquétipo do velho sábio, ou de uma bruxa sábia. Falando de modo simbólico aqui. É conectar com essa perspectiva. Nós teremos um curso futuro, que você poderá ter acesso, que é o estudo da mitologia do desejo e a filosofia da potência. Eu vou tratar novamente desses conceitos, dessa perspectiva junguiana. E também teremos um curso sobre a psicologia analítica e a sua mitologia, totalmente voltado aos mitos e à psicologia de Carl Gustav Jung, mas mantendo esse curso sobre o projeto de vida. Nós temos então, na perspectiva de Carl Gustav Jung, nessa aula bônus para vocês, o processo de individuação, é de que ter o projeto de vida, de se tornar único, não é ser individualista. É se tornar único, original, vida autêntica, ter a maioridade. Mas não é ser individualista, egoísta, narcisista, nada disso. A própria perspectiva do Sartre, ele vai colocar o humanismo, por que recordamos ao ser humano? Vou citar Sartre, página 27 do texto Humanismo, o existencialismo é o humanismo. Humanismo porque recordamos ao homem e às mulheres que não há outro legislador além dele próprio e que é no abandono que ele decidirá de si. E porque mostramos que isso não se decide com voltar-se para si, mas que é procurando sempre fora de si um fim, que é tal libertação, tal realização particular do indivíduo, da própria pessoa, que o homem se realizará precisamente como ser humano. A escolha de si. Olha que fundamental. A perspectiva do Jean-Paul Sartre é, escolhendo a si mesmo, você está escolhendo uma espécie de um modelo à humanidade. Você não está preso a si. O projeto de vida é exatamente estabelecer como seria um melhor projeto de vida para todos. Você não vai instituir que isso tenha vivido para outras pessoas. Você vai colocar para si mesmo. Mas é como se fosse um imperativo categórico kantiano. Eu vou escolher algo que possa referendar como modelo a outras pessoas. É esse o ponto ali interessante. É uma ética que você, ao escolher a si, no fundo, você está concretizando um respeito a toda a coletividade.
Quem melhor vive consigo mesmo poderá viver de uma maneira sábia com os demais. O narcisismo, uma pessoa egoísta e individualista, não significa que viva bem consigo própria, muito pelo contrário. Por isso que ela vive em sofrimento, pois é uma pessoa ensimesmada. Uma pessoa tão focada em si, em sentido individualista, narcisista, egoísta, que tudo que não acontece a seu favor, ela fica culpabilizando os demais. Ela está naquela esfera superficial da roda da fortuna. Ora ela agradece, ou ela culpabiliza o que está ao entorno. Ela pode cair numa situação que não se reconhece como protagonista da própria vida. Pode ser que, inclusive, as pessoas individualistas necessitam muito de pessoas lhe vendo, porque ela quer ser o holofote. Não é à toa que pessoas individualistas, narcisistas, precisam de aplausos. Quando falta essas palmas que batem para si, ela sente um total abandono, desamparo. Uma pessoa no processo de individuação, que é um indivíduo, homens ou mulheres, já não necessita ter o tempo todo o reconhecimento alheio. Lógico que é importante exatamente esse reconhecimento social, mas não precisa ser a todo momento. Porque em circunstâncias de solidão ou em circunstâncias de rejeição, ela terá um suporte de maior originalidade emocional para lidar com isso. Um melhor suporte resiliente a essa frustração que possa vivenciar. Um narcisista, um egoísta, dificilmente tem esse suporte de inteligência emocional perante as frustrações. É esse o ponto de divergência, de diferença entre os dois. O indivíduo lida com sabedoria aquilo que acontece de uma maneira que não é sempre a seu favor. Ele ficou desempregado, é desagradável, não é bom, vai afetar a sua condição material, mas pode ser que ele tenha uma capacidade de se reinventar de uma maneira muito mais plástica, menos resistente do que aquele que fica a lamentar a todo momento. Óbvio que temos que ser críticos, quando é necessário ser, aos dispositivos políticos, sociais e econômicos que fazem com que aumente o desemprego dentro da sociedade que estamos imersos. Óbvio que não podemos fechar os olhos aos fatores sociais e econômicos que estamos participando. É esse o ponto, mas é possível resistir buscando modos de resistência, de saída aos fatores que parecem nunca nos favorecer. E parece necessário um autoconhecimento. A figura de Rubem Alves, tão importante para a pedagogia da educação brasileira, esse filósofo, escritor, dizia: eu cheguei onde cheguei porque eu passei por muitos fracassos. E aonde chegou Rubem Alves? Aonde chegou esse sujeito? Referência para diversas personalidades que trabalham na educação ou outros setores do entendimento humano no Brasil e no exterior. Ele vai admitir: cheguei aonde cheguei porque eu passei por muitos fracassos. Cheguei aonde cheguei porque eu passei por quebras, por cisões, mas eu pude reconectar, pude fazer uma colagem, pude ter uma resiliência, um kintsugi aplicado em minha vida psíquica.